Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Sem Roteiro Podcast em Mangaratiba, no Seminário de Compras Públicas e Licitações, Secomp, do CEAP. Estou aqui com a Cecília Viana, coordenadora do Fundo Municipal de Saúde de Miguel Pereira. Cecília, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui de estar conosco. Obrigada. Esse aqui é um episódio fast do nosso podcast, né? São episódios curtos, Sim. mas são episódios que trazem muito conhecimento em pouco tempo. Então, quero agradecer sua disponibilidade de estar aqui. Eu queria que você se apresentasse, né? Antes da gente começar o nosso conteúdo aqui, quem é a Cecília Viana, né? Para as pessoas saberem aí, antes da profissional, quem é a Cecília Viana? Estou um pouquinho nervosa. Fica à vontade, aqui tá em casa. Meu nome é Cecília, eu coordeno o Fundo Municipal de Saúde de Miguel Pereira há 13 anos. Eu tenho um filhinho de 6 anos que está em casa lá me esperando. Sou estudante de Direito, estou no 8º período, graças a Deus, terminando. Sou gestora pública, me formei em 2012. E é isso, eu gosto muito do meu trabalho, do que eu faço, da gestão da minha cidade. Legal. Você é cria ali de Miguel Pereira? Sou. Tá onde está? Eu moro em Miguel Pereira há mais ou menos uns 18 anos. Legal. E tá há 13 anos coordenando o Fundo de Saúde. Então, sabe tudo do Fundo de Saúde de Miguel Pereira. Sim. Miguel Pereira aí vem sendo uma cidade, né, que vem sendo como exemplo para muitas cidades, né, aqui do estado do Rio de Janeiro, até do Brasil, no sentido de turismo, né, que ela evoluiu, transformou o turismo. Era uma cidade pequena, é uma cidade pequena, mas que se transformou numa cidade gigante, né? No sentido de turismo. E óbvio que o turismo, ele evolui o turismo e ele tem que evoluir todos os outros setores da cidade, né? E com certeza refletiu também na saúde. Como que foi isso, assim, para vocês, assim, mudou muita coisa? Porque essa transformação começou com o prefeito André Português. E agora o novo prefeito, Pedro Paulo Quizino, né, deu continuidade nesse trabalho. Como que foi feito, quais foram as mudanças principais que você viu nessa evolução do turismo referente à saúde? Miguel hoje é um case de sucesso, né? 100%. A gestão do André Português começou em 2017 e trouxe muita inovação já de início, referente à própria gestão pública mesmo, o formato que ele tem de enxergar como deve ser feita a gestão, né? Ele trouxe para a gente essa realidade das PPPs, que era uma coisa que a gente não trabalhava, não conhecia, achava muito distante da gente. Ainda mais por ser uma cidade bem pequena, nós temos hoje 28 mil habitantes pelo último IBGE. E assim, logo no primeiro ano essas mudanças já começaram a aparecer com os projetos sendo lançados e em seguida eles efetivamente sendo inaugurados, enfim. Nós temos o turismo como hoje o principal, né? Mas nós temos também uma saúde que está evoluindo junto com o turismo. A gente está hoje com um complexo de saúde em construção, vão ter vários UPA, hospital, SER, CEL, um hangar para atendimento de aeronave, enfim. Nós temos hoje também um equipamento que se chama Tiacoli, que é uma casa para tratamento, acompanhamento de autistas. E foi a primeira no Brasil. Então a gente tem esse equipamento hoje funcionando na cidade, atende em média 260 crianças, 214, às vezes sobe um pouquinho, e que tem sido replicado pelo país o nosso projeto. A gente fica muito feliz com isso, porque é algo que a gente todos entendemos que é bem necessário, né? E além dessas questões da saúde, nós temos os polos turísticos mesmo, que é o Parque dos Dinossauros, a Rua Coberta, a Rua Torta, a Rua do Aroma, o Lago de Javari, que é sensacional e assim, é perfeito. Pra gente que mora lá, é um lugar de paz e tranquilidade. Eu vi que esse Lago do Javari é gigante, né? Eu vi uma propaganda de Miguel Pereira e eu vi que, assim, ele é gigante porque tem vários projetos ele já tem algumas questões funcionando ali, mas tem vários outros projetos a serem executados nele ali, né? Então eu falei, gente, tanta coisa assim,
Então, e a ser funcionado nele, Sim, ele é enorme. uma extensão... Enorme, muito lindo. A gente está hoje em construção do Collines de France. Sim. Ele começou é um a construção. Hotel 5, 6 estrelas, né? Sensacional. É. E assim, vai trazer mais beleza para aquele lugar que já é sensacional. Sim, eu estive em Miguel Pereira, fiquei encantada com a gestão, fiquei encantada com a organização, né? Assim, a gente vê o Rio de Janeiro assim, Miguel Pereira está indo numa vertente que faltava no Rio de Janeiro, né? E essa evolução do turismo, a saúde tinha que acompanhar, né? Porque é óbvio que a saúde precisa estar de ponta para a própria população, mas o turista precisa ir na cidade e encontrar uma saúde de qualidade, né? Porque acidentes acontecem, às vezes a pessoa está lá, precisa de um atendimento de saúde de urgência e não vai tá se divertindo e não vai ter que ir para outra cidade. Sim, exatamente. Né? Então, Miguel Pereira tinha que estar preparada e está preparada, Está preparada. Nesse sentido que o prefeito trouxe, o nosso antigo prefeito, o André Português, trouxe essa questão do complexo de saúde para ter mais equipamentos para atender a população, né? Claro, primeiro, que é a nossa prioridade, e a todas as pessoas que estão frequentando a cidade agora, que a cidade vive bem cheia, bem lotada, e realmente, como você falou, a gente precisa ter como atender a todas as pessoas que estão chegando na cidade. E em relação à segurança também, porque a gente sabe que um local, uma cidade muito pequenininha, com muitas pessoas, muito movimento, precisa também de mais segurança, né? Sim. Nós hoje temos a Polícia Presente, que é um equipamento do Estado sensacional. Nós temos policiais a cavalo, carro, moto, em todas as esquinas da cidade, além de câmeras de segurança também. Então, assim, é uma cidade extremamente segura. Legal. E Miguel Pereira, tem quantos vereadores lá? Eu não 11. sei. 11 vereadores. É uma cidade, então, relativamente pequena, né? Pelo número de vereadores. Legal. Eu tenho uma dúvida aqui. Vocês estão em quantos aqui hoje no Hoje nós somos 9 da saúde e acredito que 8 ou 10 da prefeitura. Então você vê que Miguel Pereira fez uma revolução, uma evolução, né? Em contratações, em obras, etc. E isso com contratações, licitações públicas, para fazer tudo isso, né, uma entidade pública só faz através disso. Então, isso significa que eles já sabem, dominam muito, né, desse setor. E ainda assim estão aqui num evento, né, um seminário, para aprender ainda mais, aprimorar sobre contratações e licitações públicas. Ou seja, mesmo sabendo fazer, né, vocês estão aqui para aprender mais e mais e mais, né, sobre licitações, contratações públicas. As palestras são sobre inexigibilidade, dispensa. Teve também sobre PPP, que já é um assunto que vocês dominam. Eu acredito que dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, vocês, sem dúvida, deve ter sido o município que mais fizeram, né, esse tipo de contratação. E me fala aí um segredo da cidade. Você já até falou, na verdade, porque assim, o nosso antigo gestor, o André Português, ele sempre entendeu que o servidor capacitado, ele entrega um trabalho correto, né, com uma maior agilidade, porque a população, na verdade, ainda mais na saúde, ela precisa dessa agilidade, da forma correta de se fazer. Então, a capacitação para ele e para o nosso atual gestor, que era o vice dele, o Pedro Paulo Quinzinho, é o principal meio para você ter um bom trabalho a oferecer. E uma coisa que eu estou percebendo aqui, que além dele valorizar o servidor, né, de querer ver o servidor capacitado, ele valoriza a cidade, porque com o servidor capacitado ele também está valorizando a cidade, porque isso só vai em benefício da cidade. E você vê que ele é uma pessoa que valoriza todos que estão do lado dele, porque ele foi e ele deixou o vice, né? Então isso aí você vê que é um reflexo da imagem da pessoa em tudo ali, né? Que bacana. Nós temos hoje uma faculdade, né, na cidade, sim, de Direito e Medicina e outros cursos também. A minha faculdade, inclusive, é 100% bolsa pela prefeitura, porque tem essa questão para servidores. Eu fiz uma pós-graduação também pela prefeitura, além das capacitações e cursos, né? Então, assim, esse realmente, se você me perguntar qual é o segredo, capacitar. Legal.
Sempre. E assim, E por mais que a gente valorizar, já né? saiba de um assunto, as coisas acabam sempre mudando e precisando de ser aprimoradas, né? Então é recorrente. A gente Sim. faz sempre, sempre que possível e esse é o caminho. Eu vi uma vez ele palestrando e vi ele falando que assim, geralmente as pessoas têm um empresário como inimigo das prefeituras, né? E na verdade o empresário foi o que revolucionou, ajudou a cidade a crescer, né? Exatamente. E seja por meio de contratação direta, licitação, inexigibilidade, independente do que seja, ele está ali para fazer o serviço dele, né? E você tem que, se você está ali para fiscalizar, etc., você tem que ser amigo do empresário para que ele execute, Sim. né? Independente, até se ele tem uma relação direta com a prefeitura, se ele está só ali com a vendinha dele ali, ele tem uma relação, a prefeitura tem que dar valor àquilo, porque aquilo de alguma forma reflete na cidade, gera emprego, etc. Exatamente. Eu achei de uma genialidade gigante. E que isso se reflita, né, para os próximos Sim, com certeza. Municípios. O serviço privado, ele é um exemplo de ser seguido, de ser... Então, em momento nenhum, ele pode ser tratado como um inimigo do serviço público ou da área pública, né? Essa junção entre o privado e o público reflete no que a gente vê acontecendo em Miguel Pereira hoje. Miguel Pereira está uma cidade linda. E como é que é viver em Miguel Pereira, né? Eu amo, pra mim é perfeito. Eu já conheci algumas cidades, assim, muitas que eu gostei, mas eu não sairia de Miguel Pereira, não me mudaria, não criaria meu filho em outro lugar no mundo que não fosse Miguel Pereira. Que bacana. Eu amo. E você quer citar mais algum assunto? Quer falar de mais algum assunto lá do fundo municipal, né? Como é que é gerir um fundo municipal? Como é que... É uma responsabilidade gigante, né? Recursos de fundo municipal. Esse fundo vai da onde vem, para onde vai, como é que funciona? Nós recebemos recursos da prefeitura, do estado, federal. Então, assim, a capacitação referente ao Fundo Municipal de Saúde, ela é contínua também, porque vive mudando, tem várias portarias e resoluções que saem todos os anos, então a gente tem sempre que estar se capacitando. A cidade é pequena, eu tenho uma equipe nós somos 4. Nossa! Mas assim, são todos gestores públicos formados, isso é muito bacana. Legal. Então a gente consegue trabalhar de uma forma bem ágil, correta, né, dentro do que a lei exige da gente. E 13 anos que eu gosto muito do que eu faço. E por ser 4 servidores, todo mundo deve trabalhar bastante, né? Mas assim, todos com muita alegria, porque é uma coisa que realmente a gente gosta de fazer. Não é fácil, né? Até por conta da responsabilidade que mas assim, é algo que a gente está apto a fazer, que gosta de fazer, num lugar que a gente ama. Então, fica tudo perfeito. É maravilhoso. Legal, a Secretaria de Saúde em si, a junção toda, a gestão inteira, é montada por pessoas que têm esse sentimento, né? De amar o lugar, de trabalhar com o que gosta, de querer ver os resultados. Isso é muito bom. Ô, Cecília, eu vou agradecer a sua presença. Você quer deixar a sua rede social, a rede social da prefeitura? Eu fico nervosa. Não, vamos lá. O meu Instagram é @CissaViana com 2 N's. Perfeito. O da secretaria é @Saúde Miguel Pereira. O da prefeitura, @Prefeitura de Miguel Pereira. E nesse da Prefeitura de Miguel Pereira tem todos os vídeos dos nossos locais de turismo. É bem bacana de acompanhar. Gente, então é isso. Visite Miguel Pereira. Isso aí. Né? Inclusive, em datas festivas, eu vi aí que se você não reservar com bastante antecedência... Não tem vaga. Não tem vaga, 100%, né? Tô vendo. Por isso que estão fazendo bastante hotéis lá. Então, visite Miguel Pereira, reserve com antecedência e tenha uma boa estadia. Gente, até o próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau.